Marcos capítulo 9, versículo de número 29. Marcos 9, 29. Respondeu-lhes esta casta: não pode sair senão por meio da oração. E aí aparece jejum entre os colchetes. Que eu diminua e o Senhor cresça. Marcos capítulo 9, verso 2, diz que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. 12 discípulos menos 3 vai ficar um total de 9, correto? Então Jesus havia estado no monte, lá na transfiguração, e depois ele desce com esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e aí eles vêm de lá. É possível que Jesus ainda descesse com o rosto, com alguns sinais do brilho daquela transfiguração. Isso aqui é mensagem para outro dia. Mas o fato é que Jesus desce do monte com esses 3 de seus discípulos e 9 estavam cá embaixo. No verso 14 diz que quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, que quer dizer traga o menino aqui. E trouxeram-lo, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas
eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus disse: este negócio só funciona com oração. Quando Jesus desce da transfiguração do monte e ele encontra os 9, o texto diz no verso 14 que ele encontra os 9 discutindo. Verso de número 14: viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles os discípulos, os 9 que ficaram enquanto Jesus fora ao monte na companhia de Pedro, Tiago e João. E logo toda a multidão ao ver Jesus, e aí diz o texto que ficaram surpresos, e o saudava correndo. Parece que Jesus estava ou ainda com resto de brilho, porque a multidão ficou surpresa, ou porque de alguma forma Jesus chegou naquela hora ali e coisa tal. Muito bem. Algumas observações são dignas de nota. Primeiro, é que os discípulos de Jesus estavam discutindo com os escribas, no verso 14, enquanto alguém estava com uma necessidade. Necessidade. O texto mostra para nós que Jesus pergunta no verso 16, o que vocês estavam discutindo com os discípulos? Está esse alvoroço todo, essa agonia, essa conversaria, o que vocês estavam discutindo? Mas antes da resposta chegar, chega um homem, no meio daquela multidão também, no meio daquele bolo todo, um homem chega, verso de número 17, diz: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanha, lança por terra, tal. E aí ele completa: eu roguei, eu convidei os teus discípulos para que expulsassem esse demônio. Mas eles não puderam. Eles não puderam. A primeira observação que a gente faz aqui é que nós temos uma família com uma grande necessidade. E os discípulos de Jesus estavam discutindo com os escribas. Razão pela qual eles não tinham condição de expulsar aquele espírito maligno. Discussão versus necessidade. O mundo presente, irmãos, tem uma necessidade. Quando Atos 3 disse que Pedro e João subiram à oração, disse que aquele homem olhou para Pedro e disse: olha, me dá um negócio, me dá uma esmola. E Pedro disse: nós não temos esmolas. Eu preguei isso aqui outro dia. Está aí no canal da igreja.
Mas naquele dia, Pedro e João disse para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem andou. Nós estamos diante de um caos. Um caos. Porque o mundo está clamando por uma necessidade. Aliás, o mundo está em necessidade brutal de Deus, de Espírito Santo, de presença. Está gritando, clamando por ajuda. E às vezes nós estamos no âmbito da discussão. Da discussão teológica. Se batiza por aspersão, se não por aspersão. Às vezes a gente está na discussão política. Se vota na esquerda, se vota na direita. Às vezes a gente está na discussão do Covid. E às vezes a gente está na discussão da moralidade. Se pode, se não pode. Enquanto a igreja está no campo com aqueles 9 discípulos discutindo, Jesus desce do monte e aqueles 9 discípulos não conseguiam olhar para Jesus e ver nele um brilho, a graça, a cura, o milagre, a bênção. E aqueles homens perderam a completa graça espiritual e estão com os escribas. Quem são os escribas? Os representantes da religião judaica. Eles estão discutindo pontos religiosos. Estavam discutindo certamente teologia. Se pode, se não pode. Quem está certo, quem está errado. Enquanto eles discutiam, um homem levou um filho, que é uma família, que está com grande necessidade. E o texto diz, no verso 18, eu roguei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram. Ao que Jesus olha para eles, no verso 19 diz, ó geração incrédula. Jesus lhes disse, Jesus não está falando para os seus visitantes, Jesus não está falando para o seu grupo de assistentes, de espectadores, aliás, Jesus está falando para os discípulos. Esta fala aí não é, você pode retrucar comigo, mas essa fala aí é para os discípulos. A mesma que ele fez no barco, na travessia, para expulsar o demônio do gadareno. Jesus olha para eles e diz, vocês são uma geração incrédula. Até quando vos sofrereis? A expressão vos sofrereis é o seguinte, irmãos, até quando eu vou suportar vocês? Vos sofrereis, que é o seguinte, até quando eu vou sofrer tendo que carregar vocês nas costas? É isso que significa. Jesus está dando uma baita de uma repreensão aos seus discípulos. Até quando vocês não têm fé? Porque vocês são homens de pouca fé. Até quando eu vou ter que ficar no meio de vocês ensinando as coisas e vocês não aprendem as coisas? É disso que Jesus está dizendo. Até que dia? Até quando vocês vão ter que ser um peso para mim? É isso que Jesus está dizendo para aquele povo, para os seus discípulos. Vocês não têm jeito mesmo não, né? Vocês andam comigo, caminham comigo e vocês não aprendem. Ô geração incrédula. Imagina hoje, irmãos, um pastor falando um negócio desse. Está demitido. Mas Jesus chamou os seus discípulos de geração incrédula. Gente, eu estou andando com vocês, ensinando os trem a vocês, e vocês não aprendem. Muito bem. Traz o menino aqui. E aí o texto mostra para mim a outra observação, irmãos. Verso de número 20. Quando trouxeram-no, quando ele viu a Jesus,
Nota de rodapé número 1. Nota de rodapé número 1. O mal, as trevas, não gostam, não querem, não cogitam serem reveladas. Quanto mais ele ficar em oculto, melhor é. Quanto mais ele trabalhar na perspectiva do esconderijo, enquanto a gente discute situações, ele continua escondido, mas fazendo desgraça na vida desse menino. Verso 18. Como era esse menino? O texto diz que esse menino, ele vivia uma família em sofrimento. Uma família em sofrimento. Irmãos, eu sou pai, quem é pai aqui pode imaginar que sofrimento. Você não poder ir para o trabalho, Joaci. Deixar o menino só, divino, porque o texto diz que ele lança por terra, onde quer que eu apanha, lança por terra e ele espuma, rilha os dentes e esse menino vai definhando. Esse menino é raquítico. Imagina esse menino na escola. Vítima de bullying. É humildinho. É o Zé Ruela. Não cresce. É menor que nós. É o perdidinho. É o fracote. E eu roguei aos teus discípulos que me ajudassem. Mas os teus discípulos não puderam. Quer ver outro estado que essa família estava sofrendo, irmãos? O texto diz que essa família sofria há muito tempo. Verso 21, eu já volto para o verso 20. Verso 21, perguntou Jesus ao pai do menino. Jesus não perguntou ao demônio. Da onde você vem, o que é que você está fazendo? Como é teu nome? Quantos despachos você colocou na encruzilhada? Jesus não perguntou nada para o demônio. Jesus não tem caso com o demônio. Jesus não tem conversa com o demônio. Mas o texto diz que Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Essa pergunta significa compaixão. Eu quero saber o que está acontecendo, há quanto tempo? Então o pai responde: desde a infância. A palavra infância do original grego significa brefos. Isso aqui é um susto para vocês. Eu sei que vocês não aceitam isso. O coração de vocês humano não aceita um negócio desse. Mas aí a representação aqui, irmãos, é brefos. Desde a infância. A infância, palavra grega original, significa vida intrauterina. Isso é doloroso. Isso não entra na mente de algumas pessoas. Então, ele disse, desde que ele é criança, desde que ele começou a dar os primeiros passos. Mas a palavra original dessa infância no grego é: há muito tempo esse menino sofre. Que negócio terrível, irmãos. Como aquela família sofria. E a igreja, representada pelos 9 discípulos, não pôde responder àquela necessidade, porque a igreja estava discutindo teologia com os escribas. Pastor, essa mensagem é para um dia de quarta-feira. Você não vem? Não, é para um domingo de manhã. Você não vem? Não, é para sexta-feira. Não tem mais culto sexta. Então, para reunião de oração na semana. Tu não vem? Não, essa mensagem é para hoje mesmo. Ela está gravada.
É para nós, é para as nossas necessidades. O Salmo 51, verso de número 5. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Um dia que os irmãos tiverem curiosidade e coragem para ouvir algumas verdades, numa roda de conversa, num dedo de prosa, num café na mesa, altas horas da noite, ou cedo no churrasco, você me convida e a gente vai falar sobre isso. Porque isso aqui é um negócio mais profundo da profundidade. O salmista diz, eu nasci na iniquidade. A vida uterina parte de um princípio disso. Meu Deus, mas não acredito, pastor. Esse menino, brefos, infância, desde o útero. Ele diz para Jesus assim, Jesus, esse menino sofre há muito tempo. E agora grandinho assim, ó, pega ele, joga tudo, e ele vai definhando Jesus. Tudo que ele come, ele não avança, não cresce, não desenvolve. É uma tristeza não ver um negócio desse. Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Isso aqui foi uma oração, né? Eu preguei sobre o cheiro da oração aqui, no dia que a energia foi embora, e não ficou gravado, porque aquele dia era para ficar gravado nos corações do povo presente. E disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem é mau, o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. A mocidade escrita nesse original hebraico é desde quando ele nasceu. O Senhor está dizendo, eu sei que o homem é mau, desde o útero, e nem por causa disso eu vou acabar mais com a terra, vou amaldiçoar a terra. Na mesma linha de pensamento, Êxodo capítulo 10, verso 10 e 11. Êxodo 10, verso 10 e 11. Replicou-lhes Faraó. Irmãos, vocês têm que abrir os olhos de vocês. Se eu tiver algum mérito diante dos irmãos, como pastor de vocês, eu vou falar com todo respeito, com toda sinceridade. Se eu tiver algum mérito diante de vocês, não olhe para os meus méritos pessoais. Se o pastor é uma pessoa boa, alegre, etc e tal, pode jogar essas coisas tudo na lata de lixo. Só para você guardar um mérito que você... Se eu tiver mérito no seu coração, olhe para mim como alguém que Deus me enviou para ensiná-los as verdades bíblicas e espirituais. Ainda que essas verdades sejam difíceis de engolir, difíceis de compreender, no final o Espírito Santo vai fazê-los entender todas as verdades, porque elas não são minhas, elas estão do Senhor. Mas se houver algum mérito de os irmãos para mim, olhe para mim como alguém que não está aqui brincando quando fala alguma coisa nesse púlpito sobre a palavra de Deus. Isso não é loucura. O que eu vou lhes dizer agora não é loucura. Mas é um princípio, e Deus sabe disso. Quando o Faraó replicou-lhes dizendo, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes convosco más intenções. Verso 11, não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor lá no deserto.
pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Deus chegou e disse a Faraó através de Moisés: eu quero homens, mulheres e crianças, irmã Ceci, para servir a Deus no deserto. Faraó disse: de jeito nenhum. Vão os homens, as crianças ficam. Se vocês tiverem que adorar a Deus. Faraó era a representação plena do poder das trevas. As crianças não vão adorar a Deus. Era o governo, guarde isso na sua mente, era o governo de Faraó, dizendo a um agente de Deus. Em outras palavras, era Satanás por trás do governo humano, dizendo: as crianças não vão adorar ao Deus de vocês. Você acha que Satanás quer mesmo que crianças adorem ao Senhor? Você acha que o diabo está mesmo animadinho para deixar as crianças? As crianças são alvo das trevas. Quando Jesus perguntou para o pai, Jesus já sabia, mas ele queria ouvir do pai: quanto tempo essa criança está assim? E ele disse: desde a vida do útero, essa criança sofre. É uma tribulação, Jesus. E depois que nasceu, esse menino não apruma. A gente vai trabalhar, não sabe se deixa, porque uma hora cai no fogo, uma hora cai na terra, quer afogar ele. Lucas 9. Verso de número 21. 21. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. E muitas vezes, verso 22, o tem lançado. O pai sabe do que está falando. Meu filho natural, nenhuma criança fica querendo se lançar no fogo. Ele sabe que tem alguma coisa que está mexendo na vida daquele menino, Franciele. E muitas vezes o tem lançado no fogo. E depois o lança na água. Você já imaginou quantas feridas esse menino tinha do fogo? Um menino raquítico, grandinho, talvez seus 10, 12 anos, com o corpo de uma criança de 4 anos, com hematomas, com cicatrizes do fogo, que de vez em quando pegava no fogo, daqui a pouco estava o menino dentro da água querendo morrer afogado. Por causa de que esse menino fica no fogo e fica na água? Para o matar. Porque a palavra diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Mas Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Amém, meu irmão? Jesus não está morto. Jesus ainda desfaz obra do diabo. Só que Jesus não está mais em carne aqui, Isaac. Jesus está usando, ele deseja usar a sua igreja, os seus discípulos. Mas se os seus discípulos estão no campo da discussão, como vai ter poder para expulsar? De novo, Jesus, eu trouxe, irmã Terezinha, eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam. Por que não puderam? Porque estavam no campo da discussão. O texto segue, e o verso 20, onde eu parei, Jesus olha, traz o menino aqui. E trouxeram. E o texto diz que imediatamente, quando viu Jesus, imediatamente, ele agitou com violência e jogou o menino por terra, revolvendo-se, espumando.
Aí Jesus pergunta: quanto tempo? X tempo. Muitas vezes lança ele no fogo, Jesus. Lança ele na água, Jesus, para matar meu filho. É uma família, irmãos, com um grande problema. E a igreja de Jesus não pôde responder ao problema. E por que não pôde? Porque a igreja estava no campo da discussão. Da discussão, das ideias. Aí, o pai, diferente da igreja, o pai, diferente dos discípulos, minha cara Tabita, o pai, diferente, Mariane, disse o seguinte: ô Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão, nos ajuda. Ajuda a minha família. Me dá uma resposta, Senhor. O Senhor pode alguma coisa? Aí Jesus disse: se eu posso. Aí Jesus fez uma exclamação, né? No verso 23, Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crer. Aí o pai dá a segunda lição para os discípulos. Ele diz: ô Senhor, eu creio, eu tenho fé. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Me ajuda na minha falta de fé. Eu não sei como é que eu consigo resolver esse problema, mas se o Senhor me ajudar a eu crer, talvez até, não sei se o Senhor tem a cura, mas talvez até eu vou sair daqui um pouco mais calmo, mais entendendo esse negócio, porque eu não sei. Me ajuda. Os discípulos não confessaram esse tipo de estado espiritual fraco, débil, inerte. Mas aquele homem diz: me ajuda. Eu preciso do teu socorro, da tua ajuda. Vendo Jesus que a multidão estava uma coisa... olha como é que está o menino, está expulsando, está espumando, aquele negócio está lá e tal. Jesus vendo aquela coisa, concorria, quer dizer, muita gastura, muito comentário, muito falatório, a multidão espiando. Ei, e agora? Eu quero ver como é que vai ser. E o demônio fazendo aquele alarde todo, né? Porque a primeira coisa que o demônio faz é se esconder. Uma vez que ele é revelado, ele quer dar o show dele. Ele quer fazer as piruetas. Isso é bem dele. E a terceira coisa que o diabo gosta de fazer depois que ele recebe uma ordem, um comando, é querer resistir. Só que essa resistência, irmãos, ela tem tempo determinado. Ela tem tempo determinado. Ele não resiste. Ele resiste, mas ele não fica. Ele sai. Ele só faz o showzinho, fica ali e depois ele vai embora. É a mesma coisa que eu vou dizer aos irmãos. Quando alguém estava fora da palavra de Deus, fora do evangelho de Cristo, Jesus convida essa pessoa, transforma essa pessoa, traz ela para a igreja, ela é transformada, está começando a caminhar, parece que os trem na vida desanda tudo. A primeira coisa que o diabo coloca, e o nome disso é resistência das trevas, porque ele não quer que você largue o ninho dele. Aí ele te faz pensar diferente. E o nome disso é resistência. Essa resistência ela tem tempo determinado. Pode ter certeza. Agora você precisa resistir ao diabo também. O texto diz que quando a gente resiste, ele foge. A primeira coisa que ele coloca no juízo é: meu Deus, logo agora parece que eu estava indo para a igreja, tudo desandou. É a primeira lição que ele ensina na resistência dele. Ó, agora você vai quebrar a cara, viu? Atrás de igreja, de crente, vai dar dinheiro para pastor. É a primeira coisa que ele planta no coração do homem, resistência. É resistência.
E aí nós encontramos isso aqui. Primeira coisa, ele se escondeu no menino. Ele se escondeu. Não é mudo, esse menino é mudo. O menino é assim mesmo. Coitado, é assim mesmo. E tem coisas que não é assim mesmo. Tem coisas que não pode ser assim mesmo. E você sabe que está errado. Tem coisas que você diz, não é possível um negócio desse. O trem está errado, está desandando. Tem coisa que não é assim mesmo. Tem coisas na nossa vida que não é para ser assim mesmo, irmãos. E a gente tem que olhar para a Bíblia e dizer, Senhor, eu não quero isso. Mas às vezes a gente não pode dizer porque a gente está no campo da discussão. Mas tem coisas na nossa vida que não é para ser assim mesmo. Eu espero que os irmãos tenham aprendido isso aqui hoje à noite. Não, eu vou aceitar porque é assim mesmo. Meu tataravó era assim, a minha tatara é assim, o meu tatara é assim, a minha avó era assim, a minha mãe é assim, eu sou assim. Não, tem coisa que não é para ser assim. Você pode não gostar, não entender, achar que é a Bíblia, porque muitas vezes você estava no campo da discussão, mas nunca no campo da oração. A discussão faz a gente devagar, a oração faz a gente aprender de Deus, cair na presença dEle, se render a Ele. Este é um caso disso. E o segundo estágio das trevas é que ele faz o show dele. Jogou o menino lá, se espumando, fazendo aquele negócio todo. Aí Jesus disse, olha, está muita gastura. Repreendeu, e aí o texto é claro, repreendeu o espírito o quê, irmãos? Imundo. Escuta aqui, não dá para você ficar aqui dentro desse corpo não, filho. Sai, eu te ordeno. Sai deste moço. E o comando foi claro, irmãos, como lindo dia de sol. Sai e não voltes mais para ele. Aí, ele fez a resistência. Não. Agitou, verso 26. Ele agitou, gritou, fez barulho, fez aquele negócio todo. Típico dele. Não vou sair, aquele negócio todo, aquela zoada, ninguém me tira daqui. Saiu. Mas o texto diz que esse menino sofria tanto, sem forças, apático, pálido, que ele caiu como morto. E a multidão, que está também sem visão de Deus na discussão, diz, pronto, morreu. Se bateu tanto, está morto, morreu. Chama a equipe funerária que morreu. Agora pronto, agora acabou. Aí Jesus disse, morreu não. Então, essa terceira ação das trevas é querer resistir. Mas gritou, agitou, mas saiu. Vai embora. Foi embora. Porque Cristo, irmãos, não pode passar pela vida de alguém e deixar alguém oprimido. Você entende isso? Cristo não pode passar pela vida de alguém e a vida dessa pessoa viver oprimida. Não pode. Logo, se a vida de alguém está oprimida, dizendo estar com Cristo, ainda não está com Cristo. E nós temos o remédio hoje que o texto está dizendo aqui. O remédio é simples. Muito bem. Jesus pegou pela mão do menino e disse, seu menino, levanta. Porque enquanto o demônio derruba, Jesus levanta. Enquanto o demônio agita, Jesus toma pela mão e ergueu e o levantou. Aí todo mundo ficou tranquilo, foi aquele negócio todo, que maravilha. Aí, em casa, reunião. Viu que Jesus era batista? Deixou para tratar numa assembleia. Só entre eles. Aí chegou em casa, tomou um banho, aquele negócio todo. Aí cada um puxou a sua cadeira e disse assim, agora a gente vai fazer a nossa assembleia. Pois não. Grace, secretária, senta na mesa. Aí os discípulos perguntaram,
em particular, só na Assembleia. Senhor, tem uma coisa que está intrigando a gente. Por que nós não podemos expulsar aquele demônio? O que houve? Jesus responde no verso 29. Esta casta não pode sair, deixar, ir embora, se não for por intermédio de oração. Mas você não viu Jesus orando no texto dizendo assim, eu estou orando. Não. Isso conclui que Jesus já vinha tendo uma vida de oração. Quando Jesus diz esta casta, e é sobre isso agora que eu vou pregar, depois dessa introdução, hoje a mensagem vai demorar um pouco mais, uns 20 minutos, porque normalmente quando eu faço a introdução que eu prego são 10, né? Agora a gente vai gastar uns 20 minutos. Mas está no tempo. Filipenses 6, verso 12. Aliás, Efésios 6, verso 12. Efésios 6, verso de número 12. Efésios 6, verso 12. Só para não deixar você com dúvida, não sair daqui. O pastor está ensinando um ensino que não é batista. Pode ser que não seja batista, mas é bíblico. Isso eu garanto para você. Com todo respeito, a nossa querida denominação, da qual eu também tenho muito respeito e admiração. Efésios 6, verso 12, depois nós vamos ver Efésios 2, 2. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos amados, eu quero dizer a vocês uma coisa. Posso deixar de ser pastor de vocês amanhã. Não, pastor Silvio deixou, foi embora, não tem problema. Mas eu estou nessa noite dizendo a vocês algo da parte de Deus. A palavra casta, deixa esse texto aí, a palavra casta, ela por si só já se explica no texto original. Ela fala de linhagens, ela fala de hierarquias. Existe casta de famílias. Quando ele falou esta casta, ele está dizendo, existe níveis das trevas. E o texto diz que Paulo, o grande Paulo que nós também admiramos, ele diz, nós não temos que lutar contra o irmão, contra a irmã. Infelizmente, a gente vive hoje lutando irmão contra irmão. Infelizmente, a gente vive lutando isso. Quer ver coisa? Vai ser agora nesse ano nojento. O ano da perdição do Brasil. A briga nojenta de Bolsonaro e de Lula, isso é uma tragédia na vida da igreja. Isso é uma vergonha para crentes. E eu estou dizendo isso aqui todo dia. Se você me ouvir, me respeitar como um homem de Deus que estou sobre vocês, você não devia nem ficar nesse bate-papo. Nem na internet, e muito menos em grupo de igreja. A nossa luta não é contra irmãos, não é contra valores dessa terra. Irmãos, a nossa luta é contra o mal, as trevas. E essas trevas se organizam em principados, potestades e dominadores. Quando Daniel está orando e Miguel aparece dizendo a Daniel, eu demorei de vir aqui porque eu estava guerreando com o príncipe da Pérsia. Não é possível que um anjo do Senhor, chamado Miguel, o grande arcanjo Miguel, estava brigando com o príncipe humano. Não era príncipe humano, era principado espiritual daquele reino que atuava na região das trevas. Quando Jesus fala casta, Efésios 2:2, ele está falando de tem níveis das trevas que você não vai expulsar com um sorrisinho, com a vidinha, com o cartãozinho de membro da igreja, muito menos com a tua carteira de vacinação. Você fica brigando aí, quem vacinou, não vacinou, isso é uma vergonha.
O que Jesus está dizendo é que tem níveis espirituais que só saem com uma vida de oração. E nós precisamos aprender a ter essa vida de oração. Ou então a nossa vida vai viver um fracasso. Um fracasso. E agora você não vai mais embora do culto. Que você foi embora, você vai dedurar. Fica aí, que Deus está falando contigo, está te abençoando a tua vida. Efésios 2:2, o mesmo Paulo que não colocou ainda, meu Deus do céu. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. Irmãos, eu nunca vi um negócio desse. Nos filhos da desobediência, irmãos. Já pensou, irmãos? Cássio. Filhos da desobediência, irmão. Já pensou um negócio desse? Quem éramos nós? Filhos da desobediência. É por isso que o diabo gosta de trabalhar desobediência na cabeça de criança e na cabeça de adolescente e na cabeça de filhos. A desobediência é um terror, é uma vergonha, é uma tragédia. E esse espírito de desobediência, ele está em tal nível nas áreas da igreja e áreas da sociedade, que nós estamos vivendo já um período de anarquia, irmãos. Ninguém quer respeitar ninguém. O idoso não pode ser mais respeitado. O pai, a mãe, não vou não, mãe. Não quero. Só que pai e mãe já passaram pela estrada que os filhos estão passando. A gente sabe como é o negócio. Sabe onde é que tem um buraco, onde é que tem as curvas, onde é que sabe tudo. Esses dias eu viajei com Arlindo aí para um lugar para resolver uma situação da igreja, uma determinada região aqui próxima. E Arlindo, pastor Silva, ali na frente vai ter 2 buracos. Eu digo, derrubou o Waze. E tinha doido, pastor Silva, depois daquela curva tem um buraco, mas bota para cá, vem para cá. E eu dirigindo, ele falando, eu digo, meu Deus, conhece tudo mesmo. Aí você não é porque eu faço aqui todo dia. E Arlindo, moço, não, porque eu conheço aqui todo dia. Aí, a gente já passou pela estrada da vida, sabe como é que é, mas nós estamos vivendo muitas vezes uma vida de desobediência a pais, a autoridades, a líderes e à igreja. E a palavra diz para mim, não é eu que estou dizendo, que quem é desobediente é um pecado de rebelião. E é maior, é pior, diz o texto lá em Samuel, pior do que o pecado de feitiçaria. A Bíblia que diz, não sou eu não, irmãos. Então, Paulo dizendo, olha, nós no passado andávamos debaixo desse mal. Príncipe das trevas, negócio bagunceiro, potestade do ar, espírito que agora, disse Paulo, não está em vocês, mas atuam lá nos filhos da desobediência. Eu vou mesmo, quero ver quem me impede. E aí, Jesus disse, você sabe por que vocês não conseguiram? Sei não, Jesus, porque esta casta só sai pela oração. Por isso que vocês não conseguiram. E aí nós entramos numa esfera de completa tragédia espiritual. As palavras de Jesus, lá em Lucas 10, 17 a 20, eu preciso ler esse texto com vocês, para a gente caminhar para encerrar. Esta casta. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, pelo nome de Jesus. Muito bem. Mas ele, Jesus, lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Deixa lá no verso 18 um tiquinho. Aí
Os caras, oxente, a gente vem de cá falar com Jesus que a gente expulsou os demônios numa alegria medonha. Jesus vem com essa conversa de que viu Satanás cair do céu como relâmpago. Olha onde Jesus foi, irmãos. Ok. Eu vi ele cair do céu como relâmpago. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o verso 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, que é a representação do mal, das trevas, e sobre todo o poder do inimigo. Quanto poder? Tudo. E nada, absolutamente nada, deixa aí no 19, vos causará dano. Nada vos causará dano. Vocês estão fazendo isso porque eu dei a vocês autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus dizendo, eu vi Satanás um dia cair do céu porque teve orgulho, vaidade. Agora nós somos os caras que expulsam demônio. Jesus disse, sabe quem eu conheci um cara chamado Satanás, diabo, que ele era o anjo da luz. Ele era o querubim mais bonito. Mas um dia ele disse, eu sou mais bonito. Aí Deus falou, sujeito? Pois então você vai para a terra, como relâmpago, é isso que Jesus disse. Então eu vou pedir a vocês, para não ficar nessa gaiofagem de que a gente está aqui expulsando demônio, não é isso não. Aí no verso 20, Jesus arrematou dizendo, apesar disso, apesar de vocês terem expulsado um demônio, nunca permita que essa expulsão, os torne vaidosos como Satanás. Nunca permita, o que Jesus está dizendo? A linha entre não expulsar e expulsar é tão fina que a gente tem que viver uma vida de tal modo de oração para quando a gente fazer o ato de comando para o mal deixar, a gente não ficar dizendo, não, mas eu sou. Aí Jesus disse, apesar disso, alegrem-se por outra coisa. Não porque os espíritos vos submetem, não. Mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito, está rolado nos céus. Amém, meus irmãos? Está compreendendo aí? Vamos voltar para Marcos 9, verso 29. Esta casta. Como nós podemos ser bem-sucedidos se nós não tivermos poder de Deus? E como é que eu adquiro poder? Através da oração. Eu vou pedir a vocês permissão para eu ler um trecho de um livro escrito em 1943 por um homem chamado Clive Staples Lewis, o conhecido C.S. Lewis. O grande autor C.S. Lewis escreveu o seguinte, várias obras. Mas ele escreveu uma metáfora, não vai embora agora não. Ele escreveu uma metáfora, escreveu um livro, o nome do livro é feio, mas é lindo de ler, você pode comprar para ler. A gente não tem ele não, viu, aí na livraria de Priscila, para você não achar que eu estou falando dele aqui para você comprar. Você pode comprar até onde você quiser. Ele escreveu um livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já teve... Quem já ouviu falar desse livro? Ele é um clássico, muito bem. Muito bem. Nesse livro, lá para as páginas 110 por ali, acho que é a carta 25, se eu não me engano. Ele escreveu uma sátira em que o demônio, chamado na sátira de morcegão, preste atenção, ele mandou uma carta para o seu sobrinho, chamado na carta de vermelhinho, ou então chamado de cupim. Cupim.
E esse vermelhinho tem um paciente, que é um certo crente, que foi para uma determinada igreja, que entregou sua vida a Jesus e está indo para uma igreja de crente. Então o morcegão está dizendo ao seu sobrinho, vermelhinho, cupim, olha, faça assim, 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 para tirar esse homem lá do meio do cristianismo. A carta de C.S. Lewis, escrita, a sátira, em 1941, diz o seguinte, me permita ler alguns trechos. Meu caro vermelhinho, o verdadeiro problema a respeito do grupo com o qual o seu paciente, aí ele chama o homem, o humano de paciente, com o qual o seu paciente convive, é que ele é meramente cristão. Todos têm, é claro, interesses individuais, mas logo que os une, mas o laço que os une, digo, é o cristianismo. O cristianismo. O nosso alvo, se chegarem ao ponto de se tornarem cristãos, é de mantê-los em um estado de espírito do qual chamo de cristianismo e o diabo orientando o seu sobrinho a como agir na vida de um paciente, que aqui é um ser humano. Cristianismo e, você sabe, cristianismo e a crise, cristianismo e a nova corrente psicológica, cristianismo e a nova ordem, cristianismo e a cura pela fé, cristianismo e a pesquisa psíquica, cristianismo e o vegetarianismo, cristianismo e a reforma ortográfica. Se nós não podemos impedi-los de serem cristãos, então, que o sejam em certos modos qualitativos. Substitua a fé por alguma moda que tenha um colorido cristão. Um colorido cristão. O uso de modas na área do pensamento humano tem por objetivo distrair a atenção dos homens para que não percebam o real perigo no qual eles se encontram. E ele continua. Porém, meu caro cupim, o maior de todos os triunfos é elevar os cristãos ao horror da, entre aspas, mesma coisa de sempre, fecha aspas. Vou ler de novo. Porém, o maior de todos os desafios é elevar o cristão ao horror de a mesma coisa de sempre, fecha aspas. Abre aspas, mesma coisa de sempre, fecha aspas. Ou seja, tudo isso aí a gente já viu falar, é a mesma coisa de sempre. Leve-os a pensar sobre isso. Através de quê? Através de quê? Mediante uma filosofia tal que a insensatez intelectual reforce a corrupção da vontade. Aqui é que o caráter evolucionista ou histórico do moderno pensamento europeu torna-se útil para nós. O inimigo, no caso ele se refere a Deus, Deus como sendo ele inimigo dele, ele diz, o inimigo gosta de simplicidades. Preste atenção. Diante de qualquer decisão, o Deus dos cristãos quer que, a meu ver, os homens façam as simples perguntas. Preste atenção, abre aspas. É correto fazer isso? Segunda pergunta que Deus quer que os cristãos façam. É prudente? Terceira pergunta, é possível? Porém, meu caro cupim, se nós fizermos com que os homens perguntem diferente, nós venceremos essa batalha. Leve-os a pensar assim. Está de acordo com o andamento geral do nosso tempo?
leve os cristãos a pensar a segunda pergunta: é progressista ou é revolucionário? A história está caminhando nessa direção? Se eles negligenciarem as perguntas do Deus do cristão, naturalmente farão as nossas perguntas de modo melhor. Meu caro cupim, como vamos fazer isto? Através das instituições e dos instrumentos do saber, entre aspas, humano. Com carinho, seu tio Morcegão. Não pergunte se é correto, pergunte se isso faz parte do tempo hoje. Casa Virgem, por exemplo, ainda funciona esse negócio? Pastor ter 2 mulheres, por que não? No século 21, se nós não pensarmos sobre o, abre aspas, politicamente correto, fecha aspas, nós somos tidos como os contra a maré. Mas é isso que o diabo quer. E foi isso que aqueles discípulos estavam fazendo na discussão. E uma família estava sofrendo porque eles não tinham unção para dizer para aquele demônio que só saía com uma vida de oração e dizer para aquele demônio: largue esta família em nome de Jesus. E Jesus olhou para eles e disse: ele não saiu porque esta casta. Os dias de hoje, nós estamos vivendo o século 21, a chamada pós-modernidade. Na pós-modernidade, um dos discursos da pós-modernidade, trazidos como ensino dos globalistas, lá da escola de Frankfurt, na Inglaterra, em 1883, com a chamada Escola de Fabiano, ou o pensamento fabiano. Depois você lê mais sobre isso. A escola disse: nós aqui não vamos fazer nada com a doutrina de marxista, nem a doutrina do ideal. Nós vamos fazer uma nova doutrina contrariando isso. Mas com o passar do tempo, a escola de Frankfurt, os globalistas da socialização daquele tempo, entraram em acordo. Na Inglaterra. Aí na Alemanha, eles começaram a pensar: nós podemos. E uma das ideologias revolucionárias da escola de Frankfurt é acabar com a família. E acabar com a família não é uma discussão partidária não, irmãos. Porque não tem um partido nesse país. Um partido nesse país. Não tem um partido nesse país. A começar do presidente da República. Não tem um que fala contra o divórcio. Não tem. Então, essa palavra minha aqui, não deixa Satanás colocar no teu coração que é uma discussão política. Não é. Eu não me dou o prazer de dar gostinho a Satanás, de subir no púlpito dessa igreja para falar de política com qualquer um. Não dou. Mas se eu estou aqui, eu estou como homem de Deus, segundo a palavra de Deus, para pregar o evangelho de Deus para a sua vida, para não ver você ir para o inferno. Para não ver Satanás chupar o teu sangue, anos após anos. E a igreja não tem autoridade para dizer: sai em nome de Jesus. E nós temos que ter autoridade e resposta para essa geração: sai em nome de Jesus. E sai tudo. E para sair, nós precisamos sair da esfera da discussão política, teológica, mas a gente precisa ir para a discussão bíblica e, sobretudo, perguntas inteligentes. Não a que Satanás quer. Não a que ele quer. A que ele quer é o que o mundo já está fazendo. A que ele quer
É o que vocês achariam que eu não poderia pregar isso aqui domingo à noite. Mas tantos da igreja quanto os visitantes são carentes, como eu, somos carentes da verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Todos nós aqui somos carentes. E que dia eu vou pregar? No dia que ninguém vem? No dia que ninguém ouve? Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Esta casta que às vezes atua na família, no casamento. Esta casta que atua no abuso de crianças. Esta casta que às vezes atua em lideranças ditas espirituais, pastorais, padres, cardeais, bispos, seja lá de que igreja for, ensinando o povo a prostituir. Esta casta que adoece o coração da família, que faz com que filhos se rebelem contra os pais, contra a mãe, que faz com que a moça venda o seu corpo com a nudez no Instagram, no Facebook. Essa casta não sai com palavrinha, com conselho, só sai com oração. Por isso que você precisa aprender a orar em família. Essa casta do vício da pornografia. Eu tenho que falar, irmãos. Do vício da pornografia. Quantos homens viciados em pornografias? Líderes, pastores, escândalos de igrejas evangélicas, católicas. Ah, irmãos, esta pornografia só sai com oração. Se o meu povo se humilhar e orar, eu sararei a terra. Essa casta da corrupção do país. Essa casta da corrupção do seu coração, que trava uma batalha espiritual em você, para você viver escravo desse pecado, só sai, meu irmão, minha irmã, com oração. A casta do adultério só sai com oração. A casta da mentira, do roubo, do engano, da prostituição, só sai com oração. A casta dos distúrbios, da sexualidade, daquilo que Deus deixou certo, só sai com oração. O discurso de rebeldia dos seus filhos só sai com oração. Esta igreja só pode vencer as trevas com oração. E nós temos que orar, irmãos. Amanhã começa mais uma semana de oração. Toda primeira semana do mês nós estamos orando. E você tem que aprender a orar de joelho. Não aguento não, então ora sentado, olho fechado. Aprenda a orar de joelhos. Nós temos que aprender a clamar a Deus seu perdão, graça, misericórdia sobre nós. Por isso que eu digo a vocês hoje, o negócio vai apertar aqui. Graça, paz e misericórdia. E eu não estou aqui para vocês me aplaudir não, viu? Eu tenho um compromisso com o Senhor que me trouxe. Por quanto tempo, Ele é que sabe. Agora, enquanto for o tempo, nós não podemos dar margem ao morcegão. Não podemos. Em outras palavras, eu estou te dando o remédio dessa noite. Quer sair dessa vida miserável? Oração. E pastor, como é que eu oro? Ora, filho, ora no teu quarto, dobra o joelho, ora com tua esposa, com o teu esposo. Aprenda a orar em casa com os filhos. Nós precisamos orar, irmãos. Os dias são maus demais. Ora pro teu namoro. Ora pro teu casamento. Ora pelos seus filhos. Eu disse de manhã, eu vou repetir, eu nunca vi uma geração de gente fraca espiritualmente. A Bíblia está na mão, está no celular, está no tablet, está no juízo, está até nos óculos da Missão Impossível, do M6. Quero ler a Bíblia, tá? Aqui está na unha, daqui a uns dias. Mas é a geração mais distante de Deus, mais fria, mais apática, mais analfabeta. Por quê? Porque nós não temos comunhão com Deus. E se eu não tenho comunhão com Deus, eu vou ficar no campo da discussão.
da discussão política, teológica. Ei, irmãos, o diabo gosta disso, que deita e rola. Deixa lá os bestão. Mas o diabo, quando vê a igreja orando, quando vê você orando, o trem muda. Quem é você, meu irmão? Fique de pé. Eu vou orar por você. Depois vocês vêm. Deixa eu dar um aperto geral aqui na oração. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Senhor, nós estamos carentes do Senhor. Ainda hoje nós estamos sentindo que muitas vezes nos passam momentos de discussões. E diante dos nossos olhos, famílias, e por que não dizer a nossa família, está sendo atacada pelas trevas. Há quanto tempo? Há muito tempo. Às vezes nós somos frequentadores de igrejas, de culto, e a nossa vida não passa de uma vida sem graça, de uma vida apática, de uma vida sem a Tua presença. Queremos, Senhor, nessa noite, dizer duas coisas ao Senhor. A primeira, nos perdoe, porque nós perdemos tanto tempo nas discussões. E a segunda é, nos desperta para esta vida de oração. Desperta para esse manto da oração, Senhor. E prova para nós, como diz a Tua palavra, as vitórias que são possíveis através da oração. Estamos aqui como Teu povo e queremos assumir um compromisso diante do Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a fazer a Tua obra e a Tua vontade. Nós oramos ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.